Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Daniel e nós vamos dar início a mais uma aula de geografia, tá certo, pessoal? E a nossa aula de geografia vai ter a seguinte temática: dinâmica demográfica brasileira. Nós vamos tentar, pessoal, nessa aula, saber um pouco mais sobre essa dinâmica, esse movimento demográfico brasileiro e o que influencia no seu crescimento, no seu decréscimo. Quais fatores são analisados nessa parte demográfica? Será que são só números absolutos da população? Ou nós podemos analisar outros fatores culturais, sociais, raciais, étnicos? Enfim, pessoal, nessa aula nós vamos tentar dar um enfoque e entender como esse processo funciona e como o Brasil conseguiu chegar no patamar que está hoje. Beleza, pessoal? Então fiquem atentos que nós vamos dar início a mais uma aula de geografia. Primeiro, pessoal, nós temos que entender sobre a formação do Brasil. Vamos lembrar lá daquela aula de história, aula de geografia, que tenho certeza que nós já trabalhamos isso, sobre o início do Brasil. O Brasil, teoricamente, iniciou-se, deu o seu pontapé inicial no mundo a partir do ano de 1500, beleza? Foi antes, claro, tinha brasileiros aqui, tinha os indígenas, mas o Brasil apareceu para o mundo neste ano, ok? E de 1500 até chegarmos hoje, o Brasil passou por diversos processos de dominação, crescimentos econômicos, por vários ciclos. Por exemplo, nós podemos citar aqui o ciclo do pau-brasil, que foi um ciclo econômico extremamente importante para a economia brasileira, né? Mas nem contribuiu tanto assim, porque quem lucrou com isso foi Portugal, já que o Brasil era colônia da metrópole de Portugal, beleza? E com isso, pessoal, se deu início à ocupação do Brasil. Portugal viu que o Brasil tinha um potencial muito grande em relação à sua natureza e viu que poderia explorar aquilo, beleza? E Portugal assim o fez. Teve um período de exploração, o período da cana-de-açúcar, período do ouro, período do café, e todos esses períodos, pessoal, contribuíram para o crescimento do Brasil e da sua população, ok? Até que nós conseguimos chegar no século XX, início do século XX, que se deu em 1901, uma população estimada de 17,5 milhões de brasileiros, pessoas declaradamente brasileiras, ok? Uma população muito grande, relativamente grande, mas em comparar com o território brasileiro, território gigantesco, é uma população pequena, não é, pessoal? Mas vamos lá. Brasil, 1901, em torno de 17,5 milhões de habitantes. E, pessoal, o século XX foi um século de muitas transformações, por muitos ciclos também, ciclos econômicos, ciclos políticos, beleza? E tudo isso vai contribuir para que o Brasil continue tendo uma dinâmica muito diferenciada em relação à sua população. Como assim, professor? A população do Brasil vai crescer por diversos fatores, claro. As pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor, vão ter melhores condições, tudo isso vai contribuir para que o Brasil crescesse, beleza? Até que nós conseguimos chegar aqui no século XXI, início do século XXI, no ano de 2001, com uma população estimada em 190 milhões de brasileiros e brasileiras. Beleza, pessoal? É muita gente. Olha só, praticamente a população foi multiplicada por 10. Tem noção de que é isso, pessoal? O Brasil cresceu muito, de uma forma muito rápida. Em 100 anos, sua população praticamente multiplicou por 10. É muita coisa. E aqui estamos no ano de 2021, com uma população estimada em 220 milhões de brasileiros. Beleza? A população do Brasil cresceu muito, cresceu mais de 30 milhões de brasileiros no total. Beleza? O Brasil vem crescendo. E o que vai contribuir para que isso aconteça? Como isso vai acontecer? Quais são os impactos disso na vida de nós, brasileiros, como um todo?
Isso que nós vamos entender nessa aula, beleza, pessoal? Olha aí, praticamente nossa população foi multiplicada por 10. Mas para que a gente entenda como isso se deu, nós temos que analisar algumas coisas que são muito importantes, principalmente para a geografia, que são o quê? As taxas. Taxas está relacionada a fatores de grandeza, beleza, pessoal? E quais são as taxas que nós vamos analisar primordialmente para entender esse crescimento brasileiro? Primeiro, natalidade. Segundo, mortalidade. Terceira, migrações. O Brasil vai ter seu crescimento baseado nessas 3 taxas, beleza, pessoal? No seu crescimento ou no seu decréscimo, beleza? A relação dela, a correlação entre todas elas vai fazer com que nós sejamos capazes de entender pelo menos um pouco de como o Brasil teve sua população multiplicada por 10. Ok, pessoal? Vamos lá. Primeiro, vamos lembrar aqui, pessoal, do Brasil no século XX, início do século XX. A população do Brasil era o quê? Praticamente o quê? Uma população agrária. E a economia do Brasil vai estar baseada o quê? Na agricultura. Simplesmente isso. A maior parte da população, como precisa de uma renda para sobreviver, vai trabalhar na agricultura, já que isso estava em domínio na economia brasileira. Beleza, pessoal? E o que era plantado assim no Brasil? O Brasil sua referência naquela época. O café é muito importante, a pecuária é muito importante. O que mais? E outros alimentos que vão abastecer a população das cidades e a própria população do campo. Beleza? Até mesmo fora no Brasil. O Brasil foi referência durante muito tempo como o celeiro do mundo, principalmente em relação ao café, ao algodão, à borracha. São vários fatores que vão contribuir para o Brasil naquele período ser um país agrário. Isso vai se refletir na dinâmica da população. A maior parte da população, cerca de 70%, vai estar onde? Vai estar no campo. Beleza, pessoal? E o campo tem toda uma dinâmica, todo um processo de funcionamento. Por exemplo, naquele período, no ano de 1900, ficou difícil. No ano de 1901, 1902, tecnologias em relação à agricultura eram caras, eram muito caras, beleza? E para você ter uma alta produtividade, você precisava de muita gente trabalhando no campo. E isso vai se refletir na sociedade naquele período. Em média, pessoal, existiam mais ou menos 5 a 6 filhos por mulher naquele período, ok? Por que, professor? Cresciam tanto filho? É porque não tinha televisão? Não, talvez seja por isso um dos fatores que contribuiu, né? Mas não foi somente por isso, por causa da dinâmica populacional brasileira naquele período. Precisava de uma mão de obra muito grande e a melhor mão de obra poderia ser da sua própria família, ok? Então, o pai ensinava o filho mais velho, que ensinava o filho mais novo, que ensinava o outro mais novo, iam passando esses conhecimentos de geração em geração, ok, pessoal? Quanto maior o número de filhos, melhor para a galera do campo. Também, pessoal, existe uma mortalidade infantil muito alta naquele período. Porque dificuldade de acesso à saúde, higiene básica, tudo isso vai contribuir para o crescimento, taxas de natalidade e também para a taxa de mortalidade. Ela que vai ser, vão dar juntinhas, beleza, pessoal? As coisas vão dar muito juntas. O Brasil naquele período país agrário, 70% da sua população no campo. Isso vai se refletir na dinâmica brasileira, do crescimento brasileiro. Ele foi de 17 milhões até o ano de 1970 chegar a 90 milhões. Beleza, pessoal? É um crescimento muito, muito grande, muito importante. Mas o que é que vai contribuir, professor, para essa mudança aqui? Principalmente outros fatores em relação à economia brasileira, que vão contribuir diretamente no número de filhos por habitante. Mas pensa, pessoal, que o crescimento
já era muito alto naquele período. Imagina cada uma mulher ter 6 filhos. Imagina que tem 3 mulheres, 3 homens. Aí 3 mulheres vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser um crescimento absurdo. Beleza, pessoal? E professor, antes de tudo, o que é taxa de natalidade, taxa de mortalidade? Pessoal, para a gente poder avançar, nós precisamos entender um pouco disso. Vamos ter que usar um pouco da matemática aí também nessa aula, ok? Vamos lá. Taxa de natalidade, professor. Pessoal, aqui ó, TN, taxa de natalidade, que seria número de nascidos multiplicado por 1000 e dividido pelo número total de habitantes. Geralmente, pessoal, essa taxa é medida a cada ano. No período de um ano, nós vamos ter a taxa de natalidade de um estado, de uma cidade, de um bairro, de um país. Não importa a escala. Para você fazer a taxa de natalidade, você precisa desses números aqui. Número de pessoas que nascem, multiplicado por 1000, dividido pela população total daquele determinado local. Beleza? Pode ser que um bairro tenha uma taxa de natalidade maior que outro bairro. Você tem que usar esses fatores aqui para você identificar. E professor, a taxa de mortalidade? A mesma coisa, garoto, a mesma coisa. Taxa de mortalidade pode ser representada pelo TM. Taxa de mortalidade funciona da mesma forma. Número, em vez de nascidos, você coloca aqui, ó, número de pessoas que morrem, multiplicados por 1000, dividido pelo número de habitantes. Pode ser de um bairro, de uma região, de uma rua, de uma cidade. A escala você que vai determinar. Você só vai precisar destes números aqui, ok? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade. A taxa de natalidade no Brasil, no século XX, era muito alta mesmo. Pessoal, para que a gente possa entender melhor de como funcionava isso, de qual a importância disso, para a gente entender como o Brasil se tornou um país tão populoso como é hoje, nós temos que observar principalmente esses gráficos que vão representar sobre a população brasileira, para que nós possamos espacializar um pouco mais sobre esse crescimento, ok, pessoal? Primeiro de tudo, vamos para cá. Nós temos esses dados aqui, ó, Brasil, 1970. No matéria de vocês vai estar mais detalhado. Eu coloquei aqui para que a gente possa acompanhar aqui um pouco mais perto, entendeu? Vamos lá. Brasil, 1970. Média de filhos por mulher, 6 filhos por mulher. Vocês podem observar que aqui, nessa pirâmide etária absoluta, a base dela, de pessoas de 0 a 5 anos, vai ser bem larga. E ela vai começar a estreitar. Ok, pessoal? Aqui o que nós temos? Primeiro de tudo, número de homens, número de mulheres e a idade que cada um chega. E aqui a quantidade, que pode ser em torno de milhões aqui. Só para vocês parcializarem, ok, pessoal? Vocês podem observar um pouco aqui que essa parte da pirâmide que está relacionada às mulheres é um pouco maior do que a que está ligada aos homens, ok? São vários fatores que vão contribuir, nós vamos entender um pouco mais à frente, ok, pessoal? 0 a 5 anos, uma base muito larga, até de 0 a 25 anos, a base da pirâmide é muito larga. E a partir disso ela vai começar a estreitar, ok, pessoal? E professor, por que ela vai estreitar tanto? E aqui chega até 90, e é tão poucas pessoas que chegam até 90? Sim, pessoal, são vários fatores que vão contribuir a isso, ok? Primeiro de tudo, nós temos que ver que o Brasil traz um pouco daquela cultura de quando era um país agrário, beleza? Por quê, professor? É a quantidade de filhos que uma mulher tem nesse período que também é muito alta. Vocês têm que lembrar também que mesmo com um processo de industrialização muito forte naquele período, boa parte da população ainda morava no campo, ok? Tudo isso vai contribuir para o crescimento da base da pirâmide, ok? Aquelas pessoas recém-nascidas, jovens e adolescentes vão ser a maior população brasileira naquele período. Uma quantidade muito grande, ok? Depois aqui vai começar a estreitar.
de 60 a 65 vai ficar muito pequena aqui em relação aos homens, bem menor que as mulheres, ok? 90 aqui de homens e mulheres vai ser muito pequeno. Mas, aqui são dados de 1970, mas aqui nós vamos para o Brasil no ano de 2020, vai ser um pouco diferente do que era o Brasil nos anos 70. Por quê, professor? Olha só, no ano de 2020, a população estimada do Brasil, vocês lembram? Ali? Era de quantas pessoas? 200. Opa, acabou. Fica aqui. Era de 220 milhões de pessoas. Aqui, nos anos 70, a população era de 90 milhões. Mesmo que a gente teve uma base muito grande, em quantidade de filhos muito grande, mas aqui o Brasil continuou crescendo muito, pessoal. Mas olha aqui, teve mudanças, não é? Teve sim. Quais são as mudanças, professor? A base da pirâmide brasileira diminuiu muito, beleza? 0 a 5 anos, vai diminuindo. De 5 a 10 anos, vai alargando um pouco mais, aqui alarga. De 20 a 45 anos, nesse período vai ser a base da população brasileira. É a maior quantidade de pessoas. Ou seja, o Brasil, pessoal, continua crescendo? Claro que continua. Como é que nós podemos ver isso? A média de filhos por mulher é de 1,9 filhos por mulher. Quer dizer o que, professor? Que as mulheres estão tendo menos de 2 filhos, em média. Beleza? Antigamente, 6 filhos em média. Agora, menos de 2 filhos em média. Tem mulher que não vai ter nenhum filho, tem casais que daquela época também não tem nenhum filho, e tudo isso vai se refletir no Brasil atual, ok? A pirâmide aqui é muito larga, só que agora no Brasil do ano de 2020 ela vai ficar cada vez mais estreita. Por que, professor, vai ficar cada vez mais estreita? Aqui, a saúde era precária? Era. A educação era precária? Era. E aqui, professor, a educação é mais acessível? Sim. A saúde é bem mais acessível? Sim. A saúde como um todo é bem mais acessível, é mais comum, as pessoas têm facilidade, acesso. E por que elas têm menos filhos do que antigamente? Por questões educacionais, métodos contraceptivos. Vocês têm que ver, pessoal, que no ano de 1901, no início do século XX, não existiam métodos contraceptivos de fácil acesso à população, ok? A mulher no mercado de trabalho praticamente não existia. A mulher as atividades das mulheres eram ligadas ao lar, cuidar dos filhos. Olha aí a quantidade de filhos, 6 filhos, e como é que essa mulher ia trabalhar? Como é que essa mulher ia ser totalmente independente? Fica bem mais difícil, né, pessoal? Mas aqui nos anos 70 isso já começa a mudar. Métodos contraceptivos vão começar a aparecer, ser distribuídos, ok? A ação da mulher no mercado de trabalho vai ser muito maior do que no início do século. Vai ter uma participação muito maior na política, no trabalho, na economia, em tudo. A mulher vai estar cada vez mais presente. E esse papel que foi dado a ela no século XX, no início do século XX, vai começar a ser colocado de lado. Beleza? Nem todos, vamos ver, eu não vou cuidar só dos filhos, eu quero ser uma empresária, eu quero ser uma professora, eu quero ser alguém de renome. Beleza? Tinha essa possibilidade agora. Aqui, isso vai se refletir muito na sociedade como um todo, no crescimento, principalmente da pirâmide etária absoluta do Brasil. Olha só, o que é que aconteceu? A base vai ficar cada vez mais estreita. As mulheres vão ter que continuar tendo filho? Claro que vão continuar, só que em quantidades cada vez menores. Imagine se as mulheres dos anos 70 passassem essa cultura até hoje, umas 6 filhos por mulher. Isso é muito maior. A população brasileira pode ter certeza absoluta. E nós podemos ver o que mais aqui, pessoal? Aqui na parte de mulheres, que elas elas vivem mais que os homens. E também, no geral,
a população começa a passar dos 100 anos. Por quê, professor? Saúde, educação, tudo isso vai contribuir para que a população viva mais. Trabalhos menos pesados, menos massivos, entendeu, pessoal? Tudo isso vai contribuir. Os homens aqui vão viver cada vez mais, vão ter uma qualidade de vida melhor, ok? A população também, que nós podemos observar que está envelhecendo. Antigamente a base era de crianças e jovens, agora a nossa base é de jovens e adultos, que vai de 15 a 45 a 50 anos, beleza? De 15 a 50 anos, onde vai estar, a pirâmide vai estar cada vez mais larga, ok, pessoal? Isso é para vocês observarem que também a pirâmide ela não vai obedecer um ciclo para sempre. Ela vai ter seu momento de transição demográfica, ou seja, passagem de um tempo para outro tempo. Uma população vai agir de uma forma e ir para outra forma, ok? O que contribuir? Saúde, educação, o mercado de trabalho, a sociedade, a economia pode contribuir nisso, vocês podem ter certeza. Imagina, pessoal, você ter 6 filhos, sem emprego, sem acesso à escola, sem saúde. As pessoas vão pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de ter um filho, ok? Isso vai se refletir na população atual. Hoje a população tem mais tempo, não tem tanto tempo assim para ficar em casa, entendeu? E tudo isso vai contribuir para esse decréscimo aqui do crescimento vegetativo brasileiro. Beleza, pessoal? Olha aqui. A base da pirâmide vai mudar por completo, ok? Vamos lá, pessoal. Beleza, professor. A gente viu aqui na aula que as mulheres tendo filhos, isso vai contribuir para o crescimento da população brasileira. Mas, professor, você disse que as mulheres tinham 6 filhos, em média, mas o Brasil teve sua população multiplicada por 10, somente por causa disso? Claro que não, pessoal. Nós temos que ver outro fator aqui que nós colocamos nessa aula, nessa aula, nós vamos ter que abordar aqui, ok? Quais fator, professor? Aqui, ó, migrações. Professor, as migrações, o Brasil teve tanta migração assim que a população cresceu? Claro, pessoal, o Brasil foi, durante muito tempo, a referência em relação às migrações do mundo. Um dos países que mais recebia imigrantes no mundo todo, ok? Vamos para cá, ó. Fluxos migratórios no século XIX. No final do século XIX, o Brasil se tornou um país receptor, um país que recebia imigrantes. Mas por que, professor? Isso mudou? O Brasil não tinha gente para trabalhar, não? Tem que ver, pessoal, o contexto brasileiro nesse período. Qual era o contexto brasileiro? Primeiro de tudo, fim da escravidão. Pessoal, o fim da escravidão foi um dos fatores que contribuiu para a chamada desses imigrantes, essas pessoas de outros países para o Brasil. Por quê, professor? Seguinte, antigamente no Brasil existiu o trabalho escravo durante muito tempo, mais de 300 anos com o trabalho escravo. Beleza? Isso fez com que a base da economia brasileira se tornasse através do trabalho escravo. E sem essas pessoas escravizadas, quem iria trabalhar nas grandes fazendas? Quem iria trabalhar na colheita do café? Professores poderiam dar alforria a essas pessoas, depois recontratá-las. Poderiam sim, mas não foi esse processo que aconteceu no geral. Principalmente no eixo São Paulo e Minas, eles contaram muito com a atuação aqui dos imigrantes. Ok, pessoal? Quem foram esses imigrantes que foram trabalhar naquele local, professor? Seguinte, eles vieram da Ásia e da Europa, principalmente. Beleza? Ásia, um destaque aqui é o Japão, Portugal, os alemães, os italianos, os espanhóis, os holandeses. São vários povos do mundo todo que vieram para o Brasil
trabalhar. Montava suas empresas, montava seus pequenos negócios, oferecia sua mão de obra para trabalhar nas grandes fazendas, nas indústrias. E tudo isso, pessoal, contribuiu para que o Brasil continuasse crescendo populacionalmente. Essa galera tinha filhos aqui e esses filhos tinham a sua nacionalidade brasileira. Ok, pessoal? Isso era super normal. Então o Brasil continuou crescendo muito, além de trazer também a cultura desses outros países para cá. Foi uma das maiores comunidades fora do Japão, é brasileira. Ok? Está no Brasil, no caso, né? O número de portugueses também é muito grande, de alemães, principalmente no sul, muito grande, italianos no sudeste, a presença muito marcante. Ok, pessoal? Tudo isso vai contribuir para o crescimento populacional brasileiro. Mas o professor só destacou aqui que essa galera veio para cá, mas por que eles vieram para cá? Para trabalhar, eles vieram praticamente fugindo de uma situação ruim do seu país. Pode ser falta de empregos, pode ser a agricultura que é pessimamente ruim, ok? E tudo isso vai contribuir para que a galera desse país saia e procure outras oportunidades. E um local que atraía essas pessoas era o sul-sudeste do Brasil, porque a economia daquele local era latente. Ele começava a sair da dependência da agricultura, somente da agricultura, e começava a incorporar novos meios para alavancar a economia. Por exemplo, as indústrias cresciam muito naquele período. E essa galera que já tinha um costume de trabalhar nas indústrias. A Itália, a Espanha, os alemães já tinham tradição de serem países industriais. Então a população que vinha para cá já sabia de muita coisa em relação às indústrias. Trouxeram indústrias ou trabalhavam nela. Ok? Vamos lá. Fluxo migratório no século XX. Pessoal, o fluxo migratório do século XX se deu mais de forma interna, de brasileiros para dentro de outras regiões do Brasil. Olha aqui o que eu coloquei, pessoal. Uma seta gigante vindo do Nordeste até o Sudeste do Brasil. Esse fluxo contribuiu muito para o crescimento brasileiro, principalmente o crescimento das principais cidades brasileiras que existem hoje. Quais são essas cidades, professor? Seguinte, pessoal. Rio de Janeiro, vou colocar aqui. RJ e São Paulo. Um destaque muito grande aqui para São Paulo, ok? Devido ao quê? Esses estados aqui, e essas cidades, essas capitais, se tornaram polos de atração para uma determinada parte da população brasileira. Por quê, professor? Seguinte, porque lá ofereciam empregos, tinham indústrias. O Brasil estava crescendo naquele período e precisava de mão de obra para trabalhar. E onde tinha muitas pessoas sem emprego, principalmente aqui na região nordeste do Brasil. Por quê? Essa região, pessoal, foi muito marcada pelo coronelismo, processo onde o poder se concentra na mão de uma só pessoa e ele impôs esse poder através de um meio, ok? Os coronéis eram donos de grandes porções de terra e as melhores terras ficavam com eles. E quem não tinha dinheiro tinha que vender sua mão de obra para ele ou ir embora para as grandes cidades ou para alguma grande cidade aqui da própria região. Vai destacar Fortaleza, Recife, Salvador, Teresina, beleza? Essas grandes capitais. Ou vai para outra região do Brasil. E a região escolhida era a Sudeste, devido ser um polo atrativo, um polo industrial que empregava pessoas de uma maneira muito fácil. Isso fez com que a população brasileira também crescesse. E crescesse como? A população das grandes cidades. As grandes cidades, pessoal, eles vão se tornar maiores ainda. Por quê? Vão ser atrativas. Vão chamar pessoas para trabalhar nelas. As pessoas que não tinham emprego. Vão se destacar o quê? De novo, Rio,
São Paulo, mas não somente elas. Todas as capitais, elas vão ter um boom de pessoas gigantesco. Beleza? Todas elas. Por exemplo, nos anos 50, a população de Fortaleza era de 250 mil habitantes. Só que nos anos 70, 75, já passava de 1 milhão de habitantes. Vocês estão vendo um crescimento muito grande. E outra coisa, pessoal, vocês acham que essas cidades estavam preparadas para esse boom, esse crescimento rápido? Claro que não. O crescimento das cidades aconteceu de forma espontânea e descontrolada, trazendo outros problemas sociais, ok? Junto com eles. Não foi somente o benefício, tem também seus malefícios. Beleza, pessoal? Isso também vai se tornar um fator que vai contribuir para o crescimento das cidades brasileiras. Onde a população antigamente, no século XX, no início do século XX, 70% era o quê? Rural. Agora, no final dos anos 90, vai ser o quê? A maior parte da população brasileira, deixa eu pegar espaço aqui, população brasileira torna-se urbana. Ou seja, a maior parte da população brasileira vai viver nos grandes centros urbanos, vai viver nas cidades, ok, pessoal? E não no campo como era no início do século. Teve essa mudança muito grande. Fatores econômicos e sociais contribuíram para isso. Principalmente um fluxo migratório muito grande aqui da região Nordeste para Sudeste. Mas, professor, só teve esse? Claro que não. Aqui, os agricultores da região Sul começaram a ir para o Centro-Oeste e para o Norte. E também teve um estímulo do governo para que ocorresse a ocupação da zona norte do país, que é uma zona desabitada. Será que era 100% desabitada? Será que era 100% desabitada? Claro que não, pessoal. Existem também os brasileiros, os originais, são os índios, estavam lá. Só que isso não era o suficiente para garantir a presença de 100% brasileira aqui naquela região. Praticamente os índios eram desprezados. Então tinha que levar o quê? Progresso. Tinha que levar o quê? Fábricas, estradas. E teve um estímulo muito grande de preocupação da região em relação a isso. Tanto é que o governo, principalmente do governo militar, eles investiram numa estrada que é conhecida como a Transamazônica. Beleza? Essa estrada tem como objetivo atravessar a floresta amazônica, cortar a floresta amazônica. E vai, acho que se não me engano, desde a Paraíba até dentro do coração da floresta amazônica. Ela nunca ficou pronta. É um projeto muito ousado, muito grande, que teve captura de recursos muito alta, só que nunca ficou pronto. Nunca ninguém terminou essa estrada. Beleza? Tudo isso vai contribuir para o crescimento da população brasileira e também a distribuição dessa população. Outra coisa, pessoal, que nós temos que abordar também nessa aula é sobre outras taxas. Quais são essas taxas, professor? O senhor falou da taxa de crescimento, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fluxo migratório, tanto dos que vêm de fora, quanto do fluxo migratório interno. Faz o quê? Taxa de declaração racial e cor. Uma coisa, pessoal, que nós temos que lembrar sobre a situação do Brasil. O Brasil, durante mais de 300 anos, foi um país que baseou sua economia através da escravidão. E escravizaram principalmente as pessoas do continente africano. Ok? Essas pessoas têm a predominância de coloração da pele de cor negra. E o Brasil trouxe muitas dessas pessoas para cá. Só que tem um porém. A maior parte da população brasileira até o início do século XXI era declaradamente branca. Só que até o ano de 2010 isso mudou. O número de negros e pardos
vai ser de mais ou menos 52%, enquanto o número de brancos vai ser de 48%. Beleza? A maior parte desses negros e pardos, a maior parte é pardo. Pessoas que se declaram negras são mais ou menos 8%. 8% desse total aqui dos 52%. Ok? E os brancos vão ser a minoria da população pela primeira vez na história. Ok, pessoal? Isso é um marco muito importante. Só que isso faz refletir em outras coisas, pessoal. As pessoas que têm mais acesso à saúde, você pode ver mais taxas. Mais acesso à educação, mais acesso à escolaridade, aos melhores empregos, vai estar restrita a essa população aqui. Tem muita coisa para mudar. Esses gráficos aqui só vão mostrar um pouco de como funciona a dinâmica da população brasileira, ok? Só que eles não representam a verdade absoluta. O que existe por trás desses gráficos? Existem as questões sociais, as questões raciais, culturais, econômicas, ok, pessoal? Tudo isso deve ser analisado antes de determinar que uma coisa funciona dessa forma e pronto. Aqui, população branca é minoria em relação à população de negros e pardos. Então nós temos que dar auxílio às minorias? Será? Isso que se deve ser analisado, pessoal, para que a gente não venha perpetuar os números sem análise, ok? Beleza, pessoal. A aula foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi só uma breve introdução a essa parte de densidade demográfica brasileira. Vocês puderam observar que várias coisas vão contribuir para que a população brasileira cresça ou diminua, ok, pessoal? Então, vamos analisar, não ver somente números, mas sim as questões sociais, culturais e econômicas do Brasil, para que a gente possa concluir de uma forma muito mais aprofundada. Ok, pessoal? Pessoal, vamos lá agora para resolver algumas questões que estão relacionadas ao nosso conteúdo de dinâmica demográfica. Ok, pessoal? Nós vimos muita coisa sobre dinâmica demográfica, mas vamos tentar resolver essas questões para fixar aquilo que nós aprendemos, ok? Vamos lá. Aqui eu trouxe uma questão da FUNESP, ok? Vamos resolver juntos. Prestem atenção no material de vocês. Vamos lá, acompanhem. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. Essa relação de população por área damos o nome de letra A, taxa de crescimento, letra B, índice de desenvolvimento, letra C, densidade demográfica, letra D, taxa de natalidade, letra E, taxa de fertilidade. Pessoal, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Pronto, tá aqui. A gente viu, pessoal, sobre essas taxas, essa dinâmica demográfica do Brasil, que vão existir vários números aqui relacionados a essa dinâmica. Por exemplo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, tem a taxa de migração, tá certo? E esses números se relacionando, eles vão determinar se o país vai ter um crescimento ou um decréscimo da população durante o período de 1 ano, de 10 anos, 20 anos, tá certo? Só que tem outra coisa que nós precisamos saber para falar sobre esse conteúdo, que é em relação à densidade demográfica, que já dei a resposta para vocês, tá certo? A letra C. Mas o que seria densidade demográfica? O Brasil, vocês sabem, pessoal, que tem proporções continentais. O Brasil é muito grande, ok? Mas boa parte da população no Brasil está concentrada nos centros urbanos, principalmente próximo ao litoral. E o restante do Brasil está pouco ocupado, devido às atividades. Por exemplo, aqui, ó, temos a Amazônia. A Amazônia, pessoal, já é uma floresta que dificulta a sua ocupação, tá certo? Imagina, um tanto de pessoas, milhões de pessoas morando em uma floresta. Vai ser difícil acesso, ser longe dos grandes centros urbanos, certo? São fatores que vão dificultar.
Como que vai ser mais fácil aqui para os brasileiros no geral? Morar, as pessoas que moram próximo aos grandes centros urbanos que ficam no litoral. Por quê? As primeiras ocupações brasileiras foram no litoral, ok? Isso vai fazer com que a densidade demográfica nas regiões próximas ao litoral seja muito maior do que no restante do Brasil, tá certo? Por isso que ele coloca aqui pra gente, ó. Quando relaciona sua população total com a área do país, dividido o número de habitantes pela área do país, ele vai ser pouco povoado, tá certo? Ela vai ser densamente povoado, mas se for pensar só nas regiões próximas ao litoral, elas vão ser densamente povoadas, tá certo, pessoal? Imagina uma cidade do tamanho de São Paulo. São Paulo, pessoal, extrapola seus limites geográficos, seus limites políticos, do município de São Paulo. São Paulo está aqui. Só que tem tanta gente que vai se alastrando para as cidades mais próximas. É uma cidade aqui. E quando você sai do centro de São Paulo para essas outras cidades, você praticamente não percebe que saiu de São Paulo. Tá certo? Nós fizemos praticamente um conglomerado de cidades. Beleza? Então a densidade demográfica dessa região de São Paulo vai ser altíssima. Mas se você for comparar com o do interior, vai ser menor, relativamente menor do que as cidades. Com certeza. O número de pessoas próximas vai ser bem menor. Beleza, pessoal? Então, densidade demográfica é o item correto, ok? O item C. Vamos lá para a próxima questão. Questão da UFRR. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar, nas próximas décadas, a 30% da população total, graças ao avanço da medicina e da ciência. A população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do, letra A, declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. Letra B, aumento da natalidade e diminuição da longevidade. Letra C, crescimento vegetativo e aumento da natalidade. Letra D, aumento da longevidade e crescimento vegetativo. Letra E, declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade. Pessoal, ele vai trazer vários conceitos aqui para a gente nessa questão, ok? Que nós precisamos nos atentar, aprofundar nos estudos. Primeiro, é falar aqui sobre algo que a gente viu aqui muito bem, que é a taxa de natalidade. O que seria a taxa de natalidade? TN. Taxa de natalidade, o número de nascidos durante um ano. Ok, pessoal? Durante um mês, durante um dia. Vai depender do critério do pesquisador, da informação do que você quer. A taxa de natalidade está ligada ao número de nascidos. O que ele vai colocar? Que a população está ficando cada vez mais velha, ou seja, ela vai estar majoritariamente mais velha. O professor quer dizer que não vai ter nenhum jovem, vai ter jovens, mas só que eles vão ser a minoria. Ele vai colocar mais velha quanto? 30% com mais 60 anos. Então, dos 100% da população, 30% dela, que é um número muito expressivo, vai estar com mais 60 anos, de 60 para cima. Então, pessoal, imagina aí a pirâmide. Vocês lembram do desenho da pirâmide? A pirâmide etária da Europa vai estar praticamente dessa forma aqui, ó. Que é muito ainda. Preste atenção, pessoal, preste atenção. Pronto, aqui é a pirâmide. A pirâmide etária na Europa vai ter uma sua base muito reduzida. Porque o número de nascimentos vai ser cada vez menor.
tá certo? Devido a vários fatores que nós já analisamos, ok, pessoal? Por exemplo, o quê? As mulheres no mercado de trabalho, métodos contraceptivos, ou talvez por opção das pessoas não terem mais filhos, porque não vem necessidade para isso. Antigamente as pessoas tinham muito filho para ajudar na renda de casa, para eles trabalharem, tá certo, pessoal? São vários fatores que vão contribuir em relação a isso. Mas na Europa vai ser um movimento diferente, mas a população vai estar cada vez mais velha e tendo cada vez menos filhos. Mas a longevidade vai ser bem maior. As pessoas vão ficar mais velhas, vão ver muito mais. A média de 70 anos vai passar para 80, 85, tá certo? As pessoas vão conseguir alcançar idades mais elevadas devido a vários fatores. Mas vamos analisar aqui os itens, cada um dos itens. Primeiro eu vou falar declínio da taxa de natalidade. Declínio da taxa de natalidade? Com certeza. Já que a população não está se renovando, ela vai ter que aproveitar as pessoas que tem. As pessoas vão ficar mais velhas, elas vão ter que passar mais tempo no mercado de trabalho, ok? Vão ter que cuidar melhor da saúde para poder trabalhar. Então, o declínio da taxa de natalidade é ok. Vamos lá. Aumento da longevidade? Sim? Também. O item está muito próximo àquilo que a gente quer, mas vamos analisar os outros. B. Aumento da taxa de natalidade. Errado. As pessoas estão optando por não ter filhos, com os fatores que eu já citei agora, beleza? E diminuição da longevidade, piorou. Aqui as pessoas estão envelhecendo mais, vivendo muito mais, ok? Então o item B, esquece ele. Item C, crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade. Ó, só pelo aumento da taxa de natalidade, ó, esquece. A taxa de natalidade vai continuar muito baixa, então o item C, esquece ele. Item D, aumento da longevidade e crescimento vegetativo. Só o que é o crescimento vegetativo? É a taxa de natalidade, só para lembrar, menos a taxa de mortalidade. Aí você tem crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo, pessoal, vai ser a diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Ok? Nós temos esse crescimento. Será que na Europa o crescimento vegetativo vai ser muito significante ou vai ser pouco expressivo, tendo precisar de outras pessoas para suprir o seu mercado de trabalho? Vai ser pouco expressivo, só pode ter certeza. Mas vamos lá. Não é o item D, ok? Item E, nossa última esperança. Declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade. A taxa de mortalidade pode diminuir, claro. Por quê? Vão existir vários fatores que contribuem para isso. Acesso à saúde, as pessoas estão cada vez mais informadas, os trabalhos estão menos perigosos, ok? Mas diminuição da longevidade, não. Nós vimos aqui que as pessoas vão alcançar idades mais avançadas, ok? E de maneira muito mais fácil. Então, o item E esquece. O item correto seria o item A. Beleza, pessoal? Declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. Vai ser o que vai se encaixar perfeitamente sobre essa dinâmica demográfica europeia. Ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Estudem mais e que nós vamos avançar cada vez mais nessa disciplina de geografia, ok? Valeu!